dia a todos. Com muita alegria que a gente comparece. Nossa querida Rio Manso. Casa de Chico e casa de todos nós, né? Nessa prece agora, a gente encontra o estudo do Evangelho. De sentir a presença da espiritualidade amiga como um conforto para o nosso coração. Numa prece como essa, é estudar Evangelho. Porque estudar Evangelho é sentir de perto Deus. Se alimentar, porque lá fora, muitas das vezes, nós esquecemos dele. E aqui esse pouso de amor, onde, estudando o Evangelho, na prece, porque prece não é somente pedir a Deus, prece é estarmos reunidos fazendo o bem. Prece é movimentar o nosso coração buscando o bem. E num momento como esse, e numa prece como essa, nós estamos nos alimentando. Porque lá fora nós sabemos. Em muitos momentos sentimos sede. Muita sede. E de vez em quando não dá para agarrar. Parece que a vida não tem mais jeito. E aqui é impressionante. Como nós retornamos à casa do Pai, não fora, mas dentro do coração. E aqui sentimos esse bálsamo. Isso é estudar Evangelho. É sentir a presença desse alimento que Jesus fala, que uma vez você bebendo essa água, você não tem mais sede. Ele fala no poço para a samaritana, a minha água você pode tomar que você não tem mais sede. A água lá de fora não, mas a água que aqui bebemos, meu amigo. Que beleza. Muito obrigado, Cida, pela prece e pelo convite de novo. Bom, o tema é adultério. Um tema que primeiramente parece ser polêmico, mas nós vamos perceber que não é. É um tema importantíssimo para todos nós. Certa vez, Jesus subiu no alto de uma montanha. Nós chamamos de monte, que diz que era uma montanhazinha mesmo, mais ou menos. Mas naquela região era uma grande montanha. E ele falou exatamente isso. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Não adulterarás. Ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Quem que é esse para falar? Vocês sabem disso? Na lei é assim, mas eu, porém, vos digo. Quem que é esse? Para falar eu, porém, vos digo. Imaginemos só, trazendo o Evangelho para a atualidade. Chega um cidadão aqui agora, vestido de sandália, tranquilo, simples, e fala assim, na legislação brasileira está escrito isso, isso e isso. Eu, porém, vos digo. Imagina se tem um advogado aqui ou um juiz. Vai rasgar a roupa. Você diz o quê? Mas está na lei. Quem que é você para falar? Por isso que os sacerdotes na época rasgavam a camisa. Num sentido de blasfêmia. Enganador. Quem que é você? Eu estou estudando a lei aqui porque o Velho Testamento era lei. O Sinédrio, a igreja deles era Brasília. A legislação, as leis, os juízes saíam todo desse núcleo, que era religioso, político e cultural. Tudo reunido numa instituição só. Então, o não adulterarás estava na lei de Moisés. E chega Jesus, que era de uma região simples, agrícola, que era a Galileia, e fala, eu, porém, vos digo. E os poderosos da época realmente não entenderam. E até hoje, nós estamos custando a entender que é pela simplicidade que a gente alcança essa presença divina no nosso coração. E nós tentamos um monte de coisa por fora. E esquecemos que Deus já está dentro. Você não precisa ir no alto da montanha. Se você quiser, já tem dentro de você. Ele já nos oferece. Você não precisa ser nem religioso. Porque o amor não tem camisa de futebol.
O amor não tem partido político. E o amor não tem religião. O amor está no ser humano. E é nesse momento que Jesus fala assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, ou seja, olhar para uma mulher desejando, cobiçar é desejar muito, já cometeu no seu coração adultério. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 a 28. Jesus falando para nós de adultério. Bom, o Pedro vai falar aqui de relação conjugal. Vai falar aqui tema casal. Para falar de adultério, eu vou falar de casamento, de relacionamento. Mas nós vamos surpreender como esse tema é amplo e é para todos nós. É um tema muito importante para todos nós. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu o adultério, já traiu no seu coração. Num primeiro momento, o que a gente acha que Jesus está falando? Não precisa ir no ato físico. Se eu tenho um compromisso com alguém, de um relacionamento, e no meu trabalho passa uma mulher, passa um homem, no outro dia passa de novo, no outro dia passa de novo. E na rua, no restaurante, passa de novo, eu começo a olhar e começo a cobiçar, desejar muito. Mas ela não é a minha esposa e nem meu marido. Já cometi o adultério. Porque Jesus fala, olha, quando você desejar, você já traiu, você já adulterou no seu coração. Mas aí, tem algumas importantes perguntas para se fazer. Quando aquelas pessoas que estavam escutando Jesus naquele momento, tinham várias delas que eram solteiras, que não tinha nenhum vínculo com ninguém. E Jesus estava falando para um punhado de gente ali. Será que no Sermão da Montanha, porque ele fala isso no Sermão da Montanha, que é o resumo da moral de Deus para o ser humano, que o Evangelho é de Deus, o Evangelho não é do Cristo. Ele é o representante de Deus que veio trazer o Evangelho. Mas o Evangelho é a boa nova para os seres humanos. Mas tinha pessoas lá que eram solteiras. Então, tem parte da moral eterna de Deus que não é para as pessoas, todas as pessoas do mundo? Será que Jesus naquele momento está falando assim, não, agora é terapia de casal, gente, vamos falar de adultério. As pessoas solteiras não escutem mais, por favor, eu vou falar agora de adultério. Será que Jesus não estava falando para eles? Bom, na interpretação à luz da doutrina espírita, o Espiritismo nos traz um Jesus que ele vai além da religião. A doutrina espírita nos apresenta no Livro dos Espíritos um Jesus que é guia e modelo. O que é guia e modelo? Jesus é seu mestre. Mestre. Qual que é a relação discípulo-mestre? Um ama o outro. E o discípulo, em todas as orientações que ele for fazer durante o dia a dia dele, ele pergunta para o mestre. Se ele não sabe fazer, ele pergunta para o mestre. O que ele já sabe fazer, ele aprendeu com o mestre. Essa é a relação de discípulo e mestre. E o mestre ama profundamente os seus discípulos. Nós temos a noção disso? Talvez. Nós achamos que aqui estamos buscando Jesus, não ele que trouxe a gente até aqui. Mas o mestre, o guia, é aquele assim, eu não sei para onde que eu vou. Para que serve guia? Você não sabe o caminho. Só que o guia já passou pelo caminho que você vai passar. Jesus é você daqui a bilhões de anos. Ele já fez o que você vai fazer, o que eu vou fazer. Não é mais fácil? Poxa vida, eu não sei. Na minha família agora eu não sei o que fazer. Parece que está tudo caindo. E aí, Jesus? Ele vai te orientar. Ele é seu mestre. Não, mas Jesus, a gente deixa ele no altar da religião e volta para casa sem Jesus. Porque ele é um líder religioso? Não, ele é um guia e um modelo para nós espíritas. E aí, o guia e o modelo é, qual que é o padrão da minha felicidade? Está lá no modelo. Só lê o Evangelho. Não, mas tem que perdoar? Faz um esforço de compreender para depois perdoar. Não, mas tem que dar a capa? Dá a capa, dá a roupa, dá o que você tiver dentro do seu coração.
O que está ao seu alcance? Vai 2 milhas. Está lá no Sermão da Montanha. Algumas orientações para nós sermos felizes. Não é um guia de uma religião, é o guia da nossa vida. Então, quando Jesus abre a boca para falar, ou dá um passo para agir, ele está falando com cada um de nós, com a humanidade inteira. Então, quando ele fala assim, ouvistes o que foi dito aos antigos, não adulterarás, ele estava falando para nós. Independente se você é solteiro ou se você é casado. Quando você olhar para uma mulher cobiçando-a, já cometeu adultério com ela. Tá, Pedro, mas eu sou solteiro. Tá, Pedro, mas eu não cometo adultério com a minha esposa ou com o meu marido. O que Jesus estava querendo falar por detrás da palavra? Porque adultério é uma palavra. É só uma palavra. Deus é uma palavra que quer dizer alguma coisa. E as palavras de Jesus, elas têm um símbolo profundo por detrás. O que aquele pessoal estava entendendo como adultério? Que hoje eu entendo adultério como uma traição num relacionamento conjugal, mas há 2000 anos atrás eles não entendiam dessa forma. Como é que eles entendiam? Para a gente compreender o que Jesus estava querendo dizer com essa historinha de adultério. O que ele estava querendo trazer de moral para a minha vida falando de adultério? Primeiro, a gente precisa entender a letra. O que aquele povo conhecia de adultério? Bom, a tradição do Velho Testamento, a tradição do povo hebreu, eles entendiam que a nossa comunhão com Deus, ou a nossa paz eterna, o equilíbrio perfeito, a nossa união com o amor, dê o nome que quiser. Mas a união da criatura com o Criador, eles representavam simbolicamente como casamento. Onde que iniciou a tarefa de Jesus? Depois que ele foi batizado, onde foi a primeira aparição pública dele? Que a mãe dele fala assim, escuta esse homem, gente. Ele vai transformar água em vinho. Onde que ele transforma a água em vinho? Numa festa de casamento, de boda. Por quê? Começou ali o casamento, porque aquele povo já conhecia que casamento era a união de Deus com o ser humano. De onde que eles tiraram isso? Eles tiraram dos profetas. Na Torá, no Velho Testamento, vários profetas falaram dessa união representando como um casamento, porque eles não tinham símbolo mais perfeito de união do que o casamento, com mais abertura, com mais intimidade. Então eles falavam, olha, você conhece casamento? Tá, a união entre o Criador, que Jesus chama de pai, que também é um símbolo, pode ser mãe. Acho que hoje ele falaria mãe. Mas naquela época, o pai tinha uma representatividade na família como o mais poderoso de todos. Era uma família patriarcal. Então ele fala, é pai. Para naquela época aquele povo entender, nossa, realmente ele manda, ele cria tudo, ele é dono de todos os terrenos. Para representar uma mensagem que está por detrás da palavra. Então, os profetas falavam, olha, a nossa união com a perfeição, com o equilíbrio, com o amor, é o casamento. E aí eu trago Oséias, o livro de Oséias, capítulo 1 e 2, só para a gente ver como é que esses profetas falavam sobre o casamento. Sobre a nossa união com Deus. Oséias fala assim, vá, tome uma mulher adúltera, ó o tema adultério aqui, no capítulo 1, e os filhos da infidelidade, porque a nação, o país inteiro, é culpada do mais vergonhoso adultério. Opa, já começou a ampliar para nós. A nação é adúltera por se afastar-se do Senhor. Afastou dessa união. Afastou do amor. E aí eu adulterei o meu relacionamento com Deus. E no capítulo 2 ele fala assim, naquele dia, declara o Senhor era Deus, você me chamará meu marido. Jesus, em algumas parábolas, ele fala que ele é um noivo. A parábola das 10 virgens. Ele é o noivo. É o representante de Deus. E a terra é a noiva, que está esperando
Nós estamos ainda na festa até hoje, tentando casar com esse Cristo interior, com essa paz que tanto a gente almeja e não consegue alcançar. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com fidelidade e você reconhecerá o Senhor teu Deus. Então, representando união com Deus, casamento. E naquela época, como é que representava essa união com Deus? Quando você amava mais a Deus sobre todas as coisas. E isso eles chamavam de virgindade. Virgindade. Virgem Maria, no Novo Testamento, é essa virgindade da união com Deus, não é virgindade física. Naquela época, eles já entendiam que virgindade é essa plenitude com Deus, onde a pessoa é plena de amor. E Maria tinha essa característica, esse amadurecimento espiritual. Ela era uma virgem. Então, independente se você era homem ou se você era mulher, se você amava a Deus sobre todas as coisas, você era considerado um virgem. Não era físico, era espiritual. E quando nós amávamos mais as coisas do que a Deus, mais o poder do que a Deus, mais o sexo do que a Deus, mais o mundo do que a Deus, éramos considerados adúlteros, prostitutas, independente se era homem ou se era mulher, simbolicamente. Então, quando Jesus falou de adultério, aquelas pessoas que ali estavam escutando conheciam essa tradição e já sabiam que quando Jesus estava falando de adultério, ele estava falando de união com Deus. A nação é adúltera porque se afastou de Deus. E o último argumento, o homem não tinha adultério para homem. Homem poderia ter quantas mulheres ele quisesse, casar-se com quantas mulheres ele quisesse. A única coisa que você tinha que ter é dinheiro para sustentar. A única coisa. Mas você poderia casar com 1, 2, 3, 4, 5. O homem era dono da mulher. Dono, proprietário. Inclusive tinha o direito de matar em certos momentos. E o pai tinha a posse da filha, e aí passava essa posse para o marido depois. Mas essa era a cultura daquela época. Então, quando ele fala de adultério, é claro que ele não estava falando de relacionamento conjugal, do homem trair, quando você olhou para uma mulher cobiçando. No final, nos desdobramentos do tema adultério, é claro que a traição conjugal você está traindo também a Deus. Você está quebrando o seu compromisso de responsabilidade que você assumiu perante as leis e perante Deus. Natural. Agora, o tema geral é o nosso afastamento de Deus. E aí, para os solteiros, eu vou falar, esse tema também é para você. Para aqueles que não traem no relacionamento, esse tema também é para você. O tema é para todos nós, todos os seres humanos. Qual de nós que nunca adulterou esse relacionamento? Como é que a gente adultera esse relacionamento? Quando dentro de você sente, você tem que vir para cá. Em algum momento da sua vida, você teve a orientação da tua consciência, que é onde Deus pousa a sabedoria dele, é onde Deus está. E aí naquela semana, vem para cá, meu filho. Na outra, vem para cá, meu filho. E aí na terceira semana, a gente vai para lá. Adulterou. E aí ele falou assim, perdoa. Entende dessa vez. E a gente vai e xinga e vinga. Adulterou. Adulterou a orientação para a felicidade. Adulterou a orientação para o amor. Qual de nós que nunca adulterou esse relacionamento? Certa vez, Chico Xavier perguntou para Emmanuel assim, diante dos crimes, dos adultérios. Emmanuel, quem são os criminosos? Quem são os criminosos, Emmanuel? E aí Emmanuel fala assim, Chico, o criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Quem que não é adúltero, que está encarnado? O criminoso é sempre um de nós que foi descoberto. Porque quem que, em certos momentos da vida, fala assim, não, eu vou seguir aqui mesmo, eu já sei que eu estou fazendo errado, já sei. E não aguenta, vai para aquele caminho que ele já sabe que vai dar errado. É nesse tom que a gente inicia o estudo e não é à toa que a gente introduz com esse conhecimento do Velho Testamento, ampliando para nós o tema adultério, porque é Kardec quem nos orienta a fazer isso.
Kardec pega o tema adultério, exatamente essa passagem do Evangelho, e explica para nós o que é isso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Uma interpretação da Bíblia, feita por Kardec e pelos Espíritos. Porque tem hora que Kardec fala assim, agora eu deixo os Espíritos falar. Aí tem lá, instrução dos Espíritos. Tem alguns orientadores lá, um Paulo de Tarso, comentando o Evangelho. Santo Agostinho, São Vicente de Paulo. Uns comentaristas de Evangelho assim, dá para entender, dá para esclarecer. Kardec fala exatamente sobre o tema no capítulo 8. A palavra adultério, isso é Kardec falando, não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo da acepção própria da palavra. É Kardec falando, mas num sentido mais amplo. Aí ele entra na interpretação. Jesus empregou a palavra adultério frequentemente para designar o quê? Primeiro, Jesus utilizou a palavra adultério para falar de mal. Mal. Todo mal. Segundo, o pecado. O pecado é a prática do mal. O pecado não é na questão teológica que eu vou para o inferno eterno. Não, o pecado você errou, mas você pode levantar. Você errou o alvo. Você tinha um alvo que é o amor, você foi para o ódio, pecou, desviou da rota, não seguiu o seu GPS interno. E terceiro, todos os maus pensamentos. Jesus designou adultério para falar de quê? Do mal, que começa nos maus pensamentos e que depois é o pecado, é a nossa atitude. Fisicamente praticamos o mal, conosco mesmo e com as pessoas. Ampliou para nós. Começou a interpretação. E aí nós vamos em Emmanuel também, no capítulo 39 do livro Mãos Unidas. Quando Emmanuel fala assim, exatamente pegando a palavra adultério. Adulterar, o Espírito Emmanuel, psicografia de Chico. Adulterar significa mentir. Todas as vezes que eu minto e que eu penso em mentir, eu já adulterei, eu já me desequilibrei, eu já me afastei do amor. Segundo, viciar. Adulterar é viciar. Todas as vezes que eu me vicio, eu me afasto do Criador. Em nenhuma falta dessa espécie, completa Emmanuel, é mais lamentável de que a da nossa deserção diante das leis de Deus. O que é deserção diante das leis de Deus? Vamos voltar lá em Oséias. A nação é adúltera por se afastar de Deus. Emmanuel só traz esse conceito. A falta mais grave é desertar da lei de Deus, da lei de amor, da lei de caridade e de justiça. Esse é o adultério. E ele resume adultério completando assim: não podemos olvidar, por isso, que toda negação do bem começa dentro de nós. Ele resume adultério como negação do bem. O que é negação do bem? Como é que Kardec chama adultério? O mal. O mal é o quê? Negar o bem. É a mesma coisa. Emmanuel está muito conectado com Kardec. Então, a negação do bem dentro de nós é o adultério. O que é negação do bem? Quando você teve uma orientação íntima, ama dessa vez, meu filho. E aí, quando eu nego o amor, eu vou lá e me vingo. Adulterei. Vão, meu filho, dessa vez você ajuda. Se esforça para ajudar dessa vez. E aí eu nego o bem. E eu não ajudo. Eu me fecho. Eu me isolo. E todos os processos que algum deles nós vamos comentar aqui. Então, a negação do bem, a negação do amor é o mal, é o adultério. E olha que interessante. Toda negação do bem, ou todo adultério, começa em nosso íntimo, nos diz Emmanuel. Isso tem um ponto importantíssimo para nós. Todas as vezes que eu nego o bem dentro de mim, eu gero um sofrimento para mim. Todas as vezes que eu odeio, seja em pensamento ou seja agredindo a pessoa, eu gero dor e sofrimento para mim. Porque no ódio eu já estou desequilibrado. Já me desequilibrei. Eu não preciso nem falar. Eu posso estar de frente para a pessoa sorrindo, mas com ódio por dentro. Eu já estou desequilibrado, eu já estou afastado de Deus. Todas as vezes que eu adultero, que eu sinto ciúme, que eu sinto inveja,
que eu tenho medo, que eu não confio, eu gero dor e sofrimento. Para mim, seja imediato, o ódio pode gerar para nós uma dor imediata. Ou daqui a milênios, ou daqui a 10 anos. Mas, com certeza, quando nós negamos o bem, nós geramos dor e sofrimento para nós mesmos. Emmanuel vai trazer isso aqui nessa lição. Qual que é a lição mais importante para nós? O adultério começa dentro de mim. E todas as vezes que eu nego o bem, que é o adultério, eu gero dor. Então, o culpado pelos nossos sofrimentos não é a Dilma, nem o Temer, nem sua sogra, nem sua família, nem seu filho difícil, nem ninguém. Nós sofremos por conta nossa. Nos trazendo um senso de responsabilidade. Meu amigo, você constrói a tua vida. Não culpe os outros. Não se afaste de Deus. Você tem na mão Deus, o amor, mas você tem na mão o ódio. Você escolhe. Deus, o amor, vai gerar bênçãos. O ódio, a inveja, o ciúme, o medo vai gerar dor. É opcional. Pare de procurar culpados. Não, mas não é possível, ele me feriu. A pergunta madura a se fazer é: o outro fez isso comigo, a culpa é dele. Não, foi ele que me traiu. Não, foi o governo que tirou meu dinheiro. A pergunta madura é outra. Não é por que o outro fez isso comigo, é por que eu atraí essa situação para mim? Por que você atraiu exatamente essa família para você? O delivery de Deus, ele não erra o endereço, que é o karma, é lei de ação e reação. Toda ação nossa tem uma reação, e a reação não erra de endereço. Então essa sogra é exatamente essa sogra que você precisava. Essa esposa, esse marido, esse filho, são exatamente o que você entregou para a vida no passado. A vida está te devolvendo agora. Que seja em forma de alegria que você plantou, ou de tristeza que nós plantamos. O adultério começa em nosso íntimo. Não te esqueças dessa forma, Emmanuel fala assim, de que em ti mesmo levanta o cárcere do sofrimento. O sofrimento nasce dentro. E olha a palavra que ele utiliza, cárcere. Uma dor de cabeça é um cárcere para você, vai te limitar. Quando você adultera, você está gerando uma limitação para você mesmo. Quando eu sinto medo, eu me limito. Quando eu tenho inveja, eu me limito. Quando você tem uma dor física, ela te limita. Fisicamente, é um cárcere, é uma prisão. Uma depressão, ela te limita. O sofrimento é um cárcere, nos traz Emmanuel. Só que as grades desse cárcere, elas são levantadas no nosso coração, por nós mesmos. Olha que incrível! A nossa capacidade de se afastar de Deus, se afastar do bem, se afastar da caridade, do amor, da benevolência. Agora, assim como nós levantamos o sofrimento, nos diz Emmanuel, também se ergue dentro de nós, dentro de você, o ninho de bênçãos que te prepara para um futuro livre. Isso é maravilhoso. E isso é responsabilidade. Então, o sofrimento está na minha mão e a alegria está na minha mão. Isso tudo é levantado dentro do nosso coração. Esse tema é importante? Esse tema é só para casal? Então, todos os nossos sofrimentos é o nosso afastamento do amor. Resumidamente, do amor. Eu não quero mais sofrer, Pedro. Quem quer sofrer? Como é que eu faço para resolver essa pendenga, então? Porque tem vezes que certos hábitos me levam a fazer coisas que vão me prejudicar. E eu não consigo segurar. De vez em quando eu quero trair e eu não consigo. E eu tenho a minha esposa, o meu marido em casa. Só que eu traio. E aí? Como é que eu faço? Parece que eu tenho uma má inclinação que é tão inclinado que eu já caio. Não consigo nem pensar.
Nós vamos trabalhar isso aqui. Porque todos nós temos esse afastamento em certos momentos que a gente não dá conta. E a gente vai e xinga, e vai ter inveja, e vai se vinga. Kardec fala assim, no próprio capítulo 8, a verdadeira pureza, qual que é a pureza aqui? A virgindade, a união, a plenitude com o amor. Mas a verdadeira pureza, essa virgindade, essa união, não está apenas nos atos. Muito religioso, lê isso aqui e vai embora do espiritismo. Não aguenta. Porque a sua pureza não está na sua palestra que você fala de Jesus. Que lindo, faz tarefa espírita, que bom. Por fora, tá branquinho, o sepulcro está branquinho por fora. Mas a verdadeira pureza, a verdadeira união, não está na sua palestra, nos diz Kardec, está também no teu pensamento. Porque nós fomos acostumados ao longo de séculos numa religiosidade que não tem religiosidade, é só religião. Resumidamente, para a gente entender, uma amiga chegou para mim, Pedro, eu sou uma boa menina, eu vou na missa todo domingo. E a nossa bondade está em onde nós vamos, o que a gente constrói por fora. Não, eu sou espírita, Pedro, então eu sou bom. Não, eu vou e faço a tarefa espírita, Pedro, mas e por dentro? Está cheio de ódio, está cheio de inveja, está cheio de ciúme. E não tem paz. A paz é por fora. E a nossa verdadeira união com Deus não está nos atos somente. Porque é claro que daqui a pouco a gente começa a demonstrar por atos. Está no nosso pensamento. Fica a dica de onde atuar o adultério. De onde atuar para eliminar essa inveja, esse ciúme, esse ódio. No pensamento. Jesus fala assim, todo aquele que olhar para uma mulher cobiçando-a, olhar, pensar, desejar, cobiçar. Pensamento. Então eu preciso atuar no pensamento. Tudo bem. O que é pensamento? O que é isso? Aqui agora, vai chegar uma hora da fala que você vai falar assim, onde que esse menino está indo? Já perdi tudo, não estou entendendo nada. Mas essa é a intenção. Porque para fazer um bolo, você tem que chegar com o ovo, com a farinha, com a manteiga. E aí você, olhando a manteiga, você fala assim, o que é isso? Não, eu não vim comer manteiga, eu vim comer um bolo. Mas para atuar no adultério, eu vou ter que julgar vários elementos aqui. E nós vamos estudar o pensamento na sua profundidade. Em breves minutos. Bom, o que é pensamento? Porque é no pensamento que surge a minha inveja. É no pensamento que inicia. Nós vamos pedir um auxílio ao Espírito Emmanuel. Ele tem um livro que se chama Pensamento e Vida. Os títulos de Emmanuel já são uma dica, né? Pensamento é importante? Aí ele traz um livro assim, Pensamento e Vida. Fica a dica. E no prefácio ele fala assim, o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Tudo que você materializa nasceu no seu pensamento. Você está aqui hoje porque você pensou primeiro em vir para cá. O que Hitler fez com a humanidade começou num simples pensamento. Agora, o que Gandhi fez pela humanidade começou pelo pensamento. Entende a importância? Eu faço a tarefa espírita, eu vou trabalhar porque eu pensei antes. Eu levanto da cama porque eu penso antes. O pensamento cria a vida que procuramos. Só que o pensamento é uma coisa fora de mim? Não, o pensamento é alguma coisa que quem que gera? Nós. Somos nós. Mas o pensamento é o meu espírito? Não. Sou eu quem gero esse pensamento adulterado. O que gera pensamento? A mente, nos traz Emmanuel neste livro. A nossa mente gera uma força que nós chamamos de pensamento. É da nossa mente que nasce o pensamento. E o que é a minha mente? O que é a minha mente? Nos diz Emmanuel, o coração é a face da nossa mente. Ou seja, todos os seus sentimentos estão ali dentro. Tem ódio ali, tem ciúme ali, mas tem a sua bondade ali, tem o seu equilíbrio emocional ali, tem o seu amor ali, a sua compaixão, está tudo ali, dentro da mente. E o cérebro
é o centro das ondulações que geram o pensamento. Os nossos raciocínios, as nossas ideias, a nossa memória, os nossos desejos estão dentro da nossa mente. Resumindo, a mente é o nosso extrato evolutivo. Como você interpreta a vida, está na sua mente. Por isso que nós vamos na reunião mediúnica, você não precisa falar nada, meu amigo, você não precisa explicar. Ele já está lendo ali, ó, como você sentiu com a sua sogra, como você sentiu com o seu cunhado e como você raciocinou para resolver aquele problema. Como nós interpretamos a vida, está na nossa mente, é o nosso extrato evolutivo, que cada um tem uma interpretação diferente, com respeito do que vive. Pessoas que têm o mesmo câncer no hospital, uns querem morrer, os outros falam assim, não, eu estou aprendendo aqui, eu tenho fé em Deus. Mas o câncer é o mesmo, o problema é o mesmo, só que a mente da pessoa interpreta de forma diferente, porque ela tem sentimentos diferentes, ela tem ideias diferentes. Então a nossa mente é o extrato evolutivo. E o nosso pensamento tem esse turbilhão de coisas. Já pensou numa pessoa que você não gosta? Você começa a sentir angústia na hora. Na hora. Pelo um pensamento. Por quê? Tem toda a carga emocional ali. O momento já passou, tem 30 anos. Quando você pensa de novo naquele momento, o que dá? Ódio de novo. Porque você está vivenciando. O pensamento é uma força que tudo move, nos diz Emmanuel. Como é que funciona essa movimentação mental? Como é que eu levanto, ajo, penso? Como é que isso funciona? Primeiro, nos diz Emmanuel no livro Agora é Tempo, psicografia de Chico. O sentimento cria a ideia. Primeiro nasce do sentimento. O motor mental, o motor da vida é os sentimentos nossos, as nossas emoções. Quando você sente raiva, você vai e move. Muitos discursos que mudaram a humanidade foi porque a raiva estava ali sendo movida. Era por raiva e não por amor. Agora, o sentimento cria a ideia, depois tem que ir para o raciocínio. Porque a gente sente raiva naquele momento e quer matar. Mas aí vem o raciocínio e fala assim, olha, tudo bem, você está com essa força aí, você pode vir para cá também. Talvez você pode mudar essa situação. Em vez de matar seu parentezinho maravilhoso, você pode mudar essa situação. E aí o raciocínio vem para equilibrar esse motor, porque tem que ter volante. Porque se a gente agir sem pensar, já tomou uma decisão com ódio? Não dá coisa boa. Agir pelas emoções, a gente vai igual um pêndulo. Ou a gente está muito feliz, ou eu estou muito triste. É agir pelas emoções. Sem um controle racional. Por isso que eu preciso para subir até Deus, duas asas. O sentimento e o intelecto, a razão. Então, o motor, quando nós amamos, quando nós estamos com compaixão, ele foi movido de compaixão na parábola do bom samaritano. E aí a gente se move. Mas quando eu estou com raiva, com ódio, com ciúme, com inveja, eu também me movo. Mas aí vem a ideia, os raciocínios, e a ideia gera o desejo. É assim que funciona o início dos nossos adultérios. Eu senti, diante de alguma dificuldade da minha vida, ou diante de alguma situação boa da minha vida, eu senti, pensei e desejei alguma coisa. Ali nasceu o adultério, ou ali nasceu a sua união com Deus. Porque nós desejamos nos espiritualizar, por isso estamos aqui. Você desejou, você sentiu alguma coisa e nasceu dos desejos. E olha que interessante. Tá, depois que gerou esse turbilhão todo, você começa a falar, depois você começa a agir, gerou seu futuro. A nossa vida inicia na mente. E aí Emmanuel nos fala assim, cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. Porque toda palavra e toda ação gera consequências. Essa consequência é a sua vida agora. A estrada que você construiu para você mesmo. Nós estamos trilhando os tijolos que nós julgamos para a vida. Por isso, lá atrás, não coloque culpados em ninguém. A escolha é sempre nossa. Você pode seguir seu GPS ou pode seguir Deus dentro de você. Muitas das vezes o nosso GPS fala assim, se vinga, meu filho. Afasta, bate,
xinga. Ou tem o outro GPS que fala assim, ama, perdoa, ampara. Seja bondoso dessa vez. Isso vai gerar bênção para você mesmo, não é para ele não. A escolha é sempre nossa. Então, está no desejo, está na cobiça que nasce desse turbilhão de emoções e ideias. Desejos. Meu Deus do céu. Aqui nós vamos ter um ponto de encontro. Acabou a estrada tortuosa. Prometo, não vou falar mais de matemática, física, espiritual. Porque a mente tem uma ciência por detrás. Nós não conhecemos a mente ainda. Mas nós temos os desejos. No Giz Emmanuel, que nós temos umas caixinhas mentais. Uma caixinha é específica da memória. Você guarda suas memórias numa caixa específica da sua mente. E outra caixinha, diz que o homem tem a caixinha do nada, né? Caixinha do nada, onde o homem, a mulher fala e o homem está lá na caixinha do nada. Mas no Giz Emmanuel que nós temos uma caixinha também, chamada desejos. É ali que nós vamos buscar a nossa vida. Quando você deseja, você vai, meu amigo. Pode falar o que for, nós vamos. Você desejou vir para o centro? Pode cair uma chuva. Eu quero. Eu quero. É uma ferramenta poderosíssima dentro de nós, é o nosso desejo. São as nossas aspirações. É para onde eu quero ir. Um ser humano sem desejo é um ser humano morto. Nós caminhamos porque desejamos coisas. Eu quero comprar um carro e eu vou trabalhar. Eu quero sustentar minha família, eu vou trabalhar. Eu quero me espiritualizar, eu começo a ter alguns comportamentos. E esse desejo de espiritualizar gera um monte de construções fora na minha vida e dentro de mim. Então, os nossos desejos nos movem. Qual que é o problema? Se você deixar o seu desejo tocar a sua vida, meu amigo, se segure. Porque nos diz Emmanuel assim, sem a vontade, o desejo pode comprar enganos aflitivos, que só séculos de sofrimento e reparação. A vontade, nos diz Emmanuel, deve ser, quem deve gerenciar os seus desejos, deve ser a vontade. Tem que ter vontade. Por quê? Você vai desejar trair uma hora? Vai. Vai passar alguma coisa e você vai desejar dar uma enganada? Vai desejar mentir? Vai. De vez em quando você vai desejar odiar? Vai. Vai desejar que o outro não seja tão feliz igual você é? Vai. Porque o desejo, ele é infantil. O desejo, ele nasce das nossas emoções, então o ser humano deseja tudo. Ele deseja ganhar na loteria. Nós desejamos isso. E nunca mais trabalhar. Isso vai ser bom para você? Talvez não. Mas tem que ter a vontade para falar, tudo bem, foi legítimo esse desejo seu. Foi legítimo. Tá, você quer trair? Mas vamos olhar as consequências dessa traição aqui. Você vai prejudicar alguém traindo? Aí a vontade vai, que a vontade vem do raciocínio. Vai selecionar e educar os nossos desejos. Para finalizar essa diferença da vontade e do desejo, as mulheres vão entender. A mulher passa numa loja, tem uma festa mês que vem. E ela passa numa loja, tem aquele vestido. Não, mas é aquele vestido. E o que surge? Um desejo. Cobiça. Eu quero esse vestido. Aí ela veste, maravilhoso, ficou perfeito. Só que ela olha a etiqueta lá, R$3.500. Mas você deseja? Deseja. E aí o desejo começa, ele é ardiloso. E ele começa, não, mas divide de 60 vezes. Não, mas não, e ele começa, não, mas você tem que comprar, você tem que ficar bonita. E o desejo, ele vai trabalhando. Ele vai justificando até o que não é moral. Não, mas você merece. Aí você pensa, a vontade fala assim, olha, a conta bancária, já viu? Já viu as contas do mês que vem? E aí começa a guerra do desejo e da vontade. Só que quando o desejo nos guia, ela vai e compra. E gera o quê? Dor e sofrimento. Porque depois ela não vai dar conta de pagar. Vai ficar vermelha no banco. Não vai dar conta de fazer as coisas que ela já faz na rotina. Entende? Como é que o desejo funciona? E a vontade tem que vir decidindo? E aí quando ela tem a vontade na frente, ela fala assim, tudo bem, eu desejo isso. Mas quem sabe ano que vem, né? Deixa eu ver se eu tenho um vestido lá em casa.
E aí a vontade fala assim, não, agora não. Agora não. Agora não é o momento. Vou trabalhar, vou juntar e vou comprar depois. Isso é um exemplo para a gente compreender como é que o nosso desejo é poderosíssimo dentro de nós. Muitos desejos de uma semana. Quando um desejo é atendido durante uma semana, nós acabamos com relacionamentos de 30 anos. Nós conseguimos desperdiçar 30 anos de luta por uma semana de um atendimento de um desejo que vai gerar um prazer ali durante uma semaninha. Muitos desejos que geram um prazer físico de 5 segundos. É um cigarrinho aqui. Mas vai te prejudicar durante 20 anos num câncer. E a gente atende esse desejo. Incrível como é que o desejo tem um poder enorme dentro de nós. E é ali que nasce o nosso afastamento. Quando a gente não direciona a nossa vontade e fala, não, dessa vez eu vou amar. Eu não vou odiar. Como é que faz para a gente mudar, então? Controlar esses desejos? Porque, Pedro, de vez em quando eu tenho desejo e vou e faço. Não dou conta. Porque nós temos essas má inclinações. Parece que é tão inclinado, eu já estou tão acostumado, tem hábito que me controla. Eu não consigo controlar o hábito. Só que o hábito gera coisas ruins para mim mesmo. Como é que faço? O contrário é a disciplina, né? A disciplina. Porque às vezes a gente vê, nossa, que a pessoa fala, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero. E você vê a pessoa vive aquela vida, faz tudo que quer, vive do jeito que quer. E ainda se gaba, né? Nossa, eu vivo a minha vida, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que fazer as coisas do jeito que eu gosto de comer, eu tenho que comer, se eu beber, eu tenho que beber. E ainda, a pessoa ainda fala. Vê valor nisso. Só que se você conhece essa pessoa a longo prazo, depois você vê que aquilo ali já começa a cair, até um declínio, ao contrário. Vai gerar sofrimento e dor, né? Regredir. Então, assim, a gente tem os desejos e tem, quando a pessoa se cede, ela se entrega a eles. Então, ela já não é dona dela mais. Eles é que são donos dela. Se torna escravo, né? Escrava dos desejos, dos prazeres, né? A psicologia explica, né? A mente infantil, ela deseja tudo e quer tudo a toda hora. É a infantilidade mental. A criança, ela quer tudo. E ela chora quando você não obedece. Minha filha de 2 anos é assim. Ela quer chupar um saco de bala tudo de uma vez. Um pirulito inteiro de chocolate desse tamanho. Quer matar um ser humano? Atende todos os desejos dele. No mínimo, ele vai preso. Porque os nossos desejos são infantis. Muitos deles. E amadurecer é receber de vez em quando um não ou não é o momento. É educar desejos. É ter vontade acima dos desejos. É disso que nós vamos trabalhar aqui. Um dia eu vi uma frase no programa escrita assim: quando Deus quer castigar, realiza os nossos desejos. Perfeito. Perfeito. Sabedoria de caminhoneiro. Perfeito. Perfeito. Dá para vencer esses desejos? Com certeza. Dá para vencer? Disciplina. Bom. Árdua. Dá para não trair num relacionamento? Dá para não ter inveja? Dá para não odiar aquela pessoa que te odiou? É complicado, né? Parece que não dá, né? Kardec faz essa pergunta para os espíritos. Dá, pelo esforço humano, fazer isso? Ou Jesus tem que descer e dar um passo? Ou a gente tem que se afastar num alto de uma montanha e começar a nossa união com Deus? Se afastar de todas as pessoas que nos fazem mal? Kardec pergunta assim na questão 909 do Livro dos Espíritos. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer essas má inclinações? O que é a má inclinação? A negação do bem, o adultério, afastar do amor. Você tem uma inclinação que dentro de você te afasta do que você já sabe que você tem que fazer. Nós temos uma cisão dentro de nós. Uma parte sabe e quer fazer o bem. A outra, naquele almoço, quando ela falou aquilo, essa parte que quer odiar venceu. E aí há a ruptura, o afastamento. Naquele momento nós desequilibramos, já nos afastamos.
Dá para vencer essa ruptura e unir de vez com o amor? Os Espíritos respondem assim: sim, vírgula. Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Dá para vencer o ódio que você tem com aquele inimigo seu? Sim, fazendo esforços muito insignificantes. Com poucos esforços. Dá então para eu não ter mais inveja, mais ciúme, mais medo? Sim, frequentemente com esforços muito insignificantes. Dá para parar de trair? Sim. Ah, ponto de exclamação. Quão poucos dentre vós fazem esforços? O que está faltando? Eles completam assim: o que lhe falta é a vontade, que Emmanuel falou lá atrás. A vontade tem que gerenciar. Então, quando a gente traiu, é porque a gente queria. Você queria trair, por isso que você traiu. Tem um desejo aí que você satisfez esse desejo. Você queria. Você odiou, você vingou, porque você quis. Isso te traz um retorno hoje ainda. Um retorno emocional, uma gratificação intelectual. E aí a gente faz. É porque quer. Não tem vontade ainda. Então, quer espiritualizar? Quer se equilibrar? Quer vencer as más inclinações? Vontade. E a vontade, meus irmãos, ela é instantânea. Você não quer trair, não? Acabou. Acabou. Eu não quero trair. Pode passar quantas mulheres quiser, quantos homens quiser. Eu não quero. Eu não quero. Acabou. Outro exemplo para a gente ver como é que a vontade é instantânea. Tá, a pessoa é diabética. E ela ama chocolate. E passa o chocolate. E passa o chocolate. Ela não aguenta. Mas se ela... Não, agora eu não quero mais. Não quero mais. Eu sou diabético, não posso. Pode passar doce que for, eu não quero. Eu não quero. A vontade venceu o desejo. Acabou. Revisa. Aí passa um bolo de chocolate. Como é que aguenta? Como é que aguenta? Cada um fazer a reflexão, né? Aonde que eu estou sendo um pouquinho relaxado? Que eu já sei que eu me prejudico nesse relacionamento aqui, com essa palavrinha que parece ser ingênua, mas vai ferir alguém. Esse medo que eu estou sentindo, está faltando uma vontade, uma confiança aí. Vontade. É aqui a nossa atuação. Emmanuel, no capítulo 30 do livro Vinha de Luz, fala assim: é indispensável muito esforço de vontade. Ele une os dois. Esforço, que o Livro dos Espíritos fala, e vontade. Para você vencer esse ódio no seu coração, você vai precisar muito esforço de vontade. Para eu vencer a inveja que eu sinto daquele irmão, o ciúme que eu sinto, o medo que eu tenho de viver, eu preciso de muito esforço e vontade para não nos perdermos indefinidamente nas sombras dos impulsos primitivistas. Olha que interessante, impulsos. O impulso, ele vem sem você pensar. Tem muita palavra nossa de violência que vem de impulso, nós nem vemos. Vários aspectos emocionais nossos, de ódio, de inveja, de arrogância, vêm de impulsos descontrolados. A gente não consegue controlar. E aí precisa esforço e vontade. Nos pensamentos habituais, recebem o ser humano 1000 convites às zonas inferiores. Porque, meus irmãos, esse tema é importante porque a gente pode fazer a tarefa que for. Nós espíritos estamos acostumados a fazer muita coisa por fora. Mas por dentro ainda tem muito ódio, tem muito medo, tem muita desconfiança, tem muita guerra, muito ciúme, muita inveja. E com certeza, nós aqui nos alimentando de amor, quando a gente entrar lá fora e cair no mundo, vai vir um pensamento falando assim: odeia, xinga,
revida, se vinga, meu amigo. Ou você é um culpado. Você é um coitado. E vários pensamentos que vão nos afastar do equilíbrio, você vai dar de cara com seu inimigo uma hora, dentro da sua casa. Eu acabo de fazer a palestra aqui. Minha esposa faz uma palavra para mim dentro de casa, eu me desequilibro. E dá vontade de xingar. Eu não xingo, mas eu já xinguei, porque é pelo pensamento. E aí eu já me desequilibrei. Vai vir vontade. Fala assim, dessa vez eu quero. É claro que não vai acontecer do nada, né? Você vai ter vontade de xingar. Mas naquele momento você vai falar assim, não, mas peraí. O que eu posso fazer agora? Vamos começar a trabalhar. Não, eu não quero mais esse desequilíbrio dentro de mim. Eu não quero mais esse ódio. Eu quero mudar, mas tem que querer. Tem que ter vontade. Que a gente pode dar o passe que for, a palestra que for, que o ódio vai continuar aqui, enquanto eu pensar em odiar. Enquanto eu ter vontade de fazer coisas que me desequilibram. Tá, eles vão no foco. O que falta para a gente ajustar esse adultério? Vontade. Como fazer? Questão 919. Eu preciso fazer o quê? Não, Pedro, se você fizer uma palestra por dia, curou, tá sarado. Quem dera. Se por fora resolvesse o ódio que eu tenho dentro de mim. Aí os espíritos falam assim. Kardec pergunta, qual é o meio mais prático, o mais rápido, que tem um homem de se melhorar? Melhorar os sentimentos, melhorar os pensamentos, melhorar as atitudes e resistir à atração do mal. E aí passa alguma coisa que nós estamos tentados nela, a gente tem uma atração a desviar do equilíbrio do amor. De vez em quando uma pessoa, não, mas eu tenho uma atração de xingar. E outras falam a mesma coisa e eu fico tranquilo, mas aquela pessoa, quando ela fala, meu Deus do céu, eu tenho uma atração com ódio. Resistir a essa atração do mal. Como? Os espíritos respondem assim. Um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Porque o cárcere, a dor, o sofrimento nasce dentro. Como o bem, o amor, a harmonia nasce dentro. Se você não conhece dentro, não adianta fazer por fora. A pureza não está fora, está dentro. Conhece-te a ti mesmo. Nós somos especialistas, nós espíritos, em fazer tarefa por fora, que é muito importante e fundamental. Agora, e por dentro? Eu passo aqui uma hora super bem, mas eu chego em casa, estou totalmente desequilibrado de novo. Por quê? Não conheceu, não atuou no adultério que nasceu dentro. E são impulsos primitivistas. Está aqui dentro. Então, meu amigo, conhece-te a ti mesmo. Tem alguns sentimentos dentro de você e dentro de mim que estão adulterados, é fato. Primeira coisa, conhece esse sentimento. Gerou um ódio por alguém? Olha para dentro de você, para de culpar ele. Não, mas ele me xingou. Esquece isso. Por que eu senti ódio? Por quê? Por quê? Por que eu estou desequilibrado? Por que eu estou com medo? Medo de quê? Que medo é esse? De onde que vem isso? E passamos a nos conhecer. Então, a mensagem final é, para um momento, olha para dentro de você. Várias situações que aconteceram durante a nossa vida geraram cargas emocionais de dor, de medo, de ódio. E a gente, para não doer mais, afundamos isso para o porão da nossa consciência. Afundamos isso. E muitas atitudes vêm desse porãozinho sujo, adulterado. Então Emmanuel nos fala assim, no livro A Vida Continua, a nossa própria história no tempo e no espaço solicita-nos meditação e autoexame. Conhece-te a ti mesmo. Você quer parar o ódio dentro de você? Tá, vai e faz o passe, você vai sentir paz. Mas você quer ficar com essa paz perene? Tem alguma coisa dentro de você que te tira da paz, que te afasta de Deus. Olha isso. Para um momento de pensar. Tira ódio, tira inveja, para de julgar. Esquece tudo, esquece tudo. Se permita estar com você mesmo, com Deus. Ele está dentro. Não pensa mais em nada.
sem nenhum preconceito. Se permita esse momento e peça a Deus, Pai, me mostra, me faça me conhecer, me faça eliminar esse adultério, porque tem várias emoções e sentimentos dentro de mim que estão me prejudicando. Para um momento, que seja uma vez por semana, uma vez por ano. Onde que eu estou falhando? Se conheça, se ame, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, irmão.